Filipenses 4, a partir do verso de número 8. Carta de Paulo à igreja de Filipos, capítulo 4, verso de número 8. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. O que aprendestes, recebestes, ouvistes e vistes em mim, tudo isso praticai, e o Deus de paz estará convosco. Deus bendito, diante da Tua palavra nós estamos e pedimos que o Senhor se revele, a traduza e que ela faça sentido à nossa mente, ao nosso coração, e que hoje venhamos sair daqui com a mente mais parecida com a mente de Jesus. É a nossa oração para a Tua glória, em Teu nome, amém. Teve uma vez que eu vi uma foto de um cavalo amarrado por uma corda numa cadeira de plástico. Um cavalo amarrado por uma corda numa cadeira de plástico. E ele não saía do lugar, porque pensava ele estar verdadeiramente amarrado, verdadeiramente preso. E não é isso que acontece também com a gente? Dependendo do que está na nossa cabeça, a gente pode ter uma vida saudável ou uma vida adoecida. Hoje já se fala das enfermidades psicossomáticas, que são aquelas enfermidades que atacam o corpo, mas que começam na cabeça. Dependendo do que a gente tem na cabeça, a gente pode viver ou na realidade ou fora dela. Numa realidade que a gente mesmo cria para viver. Você já ouviu alguém dizer assim? Isso é coisa da tua cabeça. Isso não existe. Você que está criando isso. E é verdade. Tem gente que coloca algumas coisas na cabeça que só existe no mundo dela. Não é real. Mas a pessoa vai vivendo como se aquilo que ela colocou na cabeça fosse verdade. Dependendo do que está na sua cabeça, você vai enxergar tudo azul ou tudo cinza. É igual aquela história de duas pessoas que viviam na mesma cidade, no mesmo bairro, e para uma aquela cidade, aquele bairro era horrível, e para outra pessoa, aquele bairro, aquela cidade era o melhor lugar para se viver. O que era diferente não era o bairro, o que era diferente não era a cidade, o que era diferente era a maneira como cada um enxergava a sua realidade a partir dos seus próprios pensamentos. A forma como se enxergava a vida. Ou seja, é a tua mente ou o que você deixou entrar nela que define como você vê a vida, quem você é
e como você vive, ou pelo menos como você está vivendo. E é sabendo disso, da importância do que vai aí na nossa chamada mente, que o apóstolo Paulo vai escrever também essa epístola, preso, mas insistindo em uma vida contente, e exortando aos irmãos a, independente das circunstâncias externas, se alegrarem. Se pudéssemos dar um título para a epístola, seria: não enxergue Deus de acordo com as suas circunstâncias, mas enxergue as suas circunstâncias de acordo com o que você sabe de Deus, e o louve, e tenha um coração agradecido. E ele vai dar muita atenção àquilo que nós colocamos na cabeça. Ele vai dizer no versículo de número 8 a respeito das coisas que devem ocupar a nossa mente. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro. Não que você julga verdadeiro, mas, irmãos, tudo que é verdadeiro. Tudo que é real, tudo que de fato existe, tudo que é honesto. Tudo que é justo, tudo que é puro. Não tem mácula, não tem mistura. Tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nessas coisas, pensai. E é interessante que essa expressão nisso pensai, ela é não apenas seletiva, mas ela é também exclusiva. Porque se existem algumas coisas nas quais devemos pensar, é porque existem outras coisas nas quais não devemos pensar. Há coisas que podem e devem ocupar o nosso pensamento, a nossa mente, e há coisas que não deveriam estar ocupando a nossa cabeça, não deveriam estar tomando lugar na nossa alma, não deveriam ocupar os nossos pensamentos. E aí a gente se pergunta, bom, mas o que é que nós podemos pensar, o que é que nós não deveríamos pensar? Como é que a gente discerne? E mais, quando a gente discerne, como é que a gente consegue se livrar de algo que a gente não deveria estar pensando? E como nós somos capacitados a pensar naquilo que de fato deveríamos estar pensando? Bom, eu creio que há algumas respostas. Porque talvez seja verdade que a maioria de nós não deveria estar pensando naquilo que está pensando, e não está pensando naquilo que de fato deveria estar pensando. Então, uma primeira resposta seria assim, irmão: não deixe entrar na sua cabeça nada que você sabe que é do mal. Porque tem alguns pensamentos que são nebulosos, que são cinzentos. Você não sabe onde começa a mentira, onde começa a verdade. Mas tem pensamentos que não precisa nem ter lido toda a Bíblia. Não precisa nem ser crente para saber que não é um pensamento bom. Por exemplo, do nada vem assim na sua cabeça: se mata. Do nada vem assim na sua cabeça um ódio, uma raiva de alguém. Isso vem de Deus? Isso vem de Deus? Vem assim uma suposição para você deixar tudo. Fugir, andando por aí, deixar trabalho, deixar marido, deixar filho. Ah, pastor, isso nunca passou pela minha cabeça.
Louvado seja o Senhor. Mas se um dia passar, fecha a porta, rejeita, joga fora, repreenda em nome de Jesus. Porque, como já dizia um pastor meu, você não pode impedir que os pássaros sobrevoem sobre a tua cabeça, mas você pode impedir que eles pousem na tua cabeça e façam ninhos. Então, pensamento ruim não é para deixar mais do que um segundo na cabeça. Ele chegou, você manda embora. Antes que ele comece a criar raízes. Cresça e produza fruto de morte e de destruição. Pensamento chegou, você sabe, isso não é bom, é para mandar embora. Senhor, cobre a minha mente com o teu sangue. Espírito de trevas, vai de onde você veio, vai embora, em nome de Jesus. Não é para deixar ganhar espaço. Marcação cerrada. Nem 1 milímetro. Chegou, mandou embora. Agora, e quando vem aqueles pensamentos que são mais cinzentos? Que são mais parecidos com um ponto de interrogação. Alguém já disse que o diabo, ele é mestre em colocar pontos de interrogação. Ele quer colocar um ponto de interrogação na sua mente em relação à sua esposa, quer colocar um ponto de interrogação na sua mente em relação ao teu esposo, quer colocar um ponto de interrogação na sua mente em relação aos teus irmãos, quer colocar um ponto de interrogação na sua mente em relação à tua igreja, quer colocar um ponto de interrogação na sua mente em relação ao teu pastor, quer colocar um ponto de interrogação na sua mente em relação aos teus vizinhos, a ponto de você olhar e falar assim, será que é mesmo? Será que não é? Quer colocar um ponto de interrogação em relação a você mesmo, quer colocar um ponto de interrogação em relação a Deus. Então um dia você está conversando com alguém, aí esse alguém chega e fala assim, peraí, como é que você sabe que Deus existe? Se Deus existe, por que Ele não se mostra? Por que Ele não se revela? Porque Ele não aparece, eu creria nele. Se Ele aparecesse e dissesse, eis-me aqui, sou Deus, por que você não acredita em mim? E aí parece ser algo que tem lógica, mas não é. Porque lá em Romanos, capítulo de número 1, depois se você tiver um tempo você leia, versículo de número 18, diz assim, pois a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e injustiça dos homens que impedem a verdade pela sua injustiça. Pois o que se pode conhecer sobre Deus é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou, pois os seus atributos invisíveis, seu eterno poder e divindade, são vistos claramente, desde a criação do mundo e percebidos mediante as coisas criadas, de modo que esses homens são indesculpáveis, porque mesmo tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, pelo contrário, tornaram-se fúteis nas suas especulações, e o seu coração insensato se obscureceu. Ou seja, não é que Deus não se revela, não é que Deus não se mostra, não é que Deus não se manifesta de forma visível por meio das coisas criadas. As pessoas não enxergam Deus não porque Deus não se manifesta, mas porque elas não querem ver. Porque se vê que Deus existe, tem que mudar. Tem que tomar posição. Tem que rever a vida. Então é melhor não enxergar. E aí, de tanto se negar o que se está vendo, a mente começa a se obscurecer, e aí não se vê mais nada mesmo.
Porque Deus tem prazer em se revelar a quem crê, não a quem não crê. Jesus disse: não, se veres, crerás na glória de Deus. Mas disse: se creres, verás a glória de Deus. Alguém diz assim: será que esse negócio de ir à igreja, será que precisa? Você não pode ser um bom cristão em casa, lendo a sua Bíblia, cantando os seus louvores e vivendo uma vida justa? É claro que pode, mas a vida cristã inclui a comunidade cristã. Hebreus capítulo 10, verso 25: não deixemos de congregar como é costume de alguns, mas antes nos animemos uns aos outros às boas obras, quanto mais vedes que se aproxima o dia. Ou seja, essa reunião aqui, todas as vezes que nos reunimos, o Espírito Santo nos prepara como igreja para o dia, a fim de que estejamos de pé diante daquele que nos chamou, não apenas para sermos salvos, mas para pertencermos à comunidade dos salvos. Então veio o pensamento nebuloso, veio o pensamento assim claramente do mal, não dar espaço, é rejeitar, mandar embora, em nome de Jesus. Veio o pensamento nebuloso, obscuro, traz para a luz da palavra de Deus. Porque lá em Hebreus capítulo de número 4, vai dizer que a palavra de Deus é como uma espada de 2 gumes afiada, que divide juntas e medulas, alma e espírito, e é capaz de discernir e separar entre os pensamentos e as intenções do coração. Ou seja, a palavra de Deus é que traz o discernimento, que lança luz sobre todas as coisas e nos ajuda a entender, a perceber: isso é real, isso é falso, isso é verdadeiro, isso daqui não, isso aqui parece verdadeiro, mas é uma mentira. Uma mentira disfarçada de verdade, que engana muita gente, mas é mentira. E não foi assim que Jesus fez quando tentou ter a sua mente obscurecida pelos pontos de interrogação do inimigo? Que chegou com Bíblia na mão. Chegou para Jesus com Bíblia na mão e disse: se tu és o Filho de Deus. Ponto de interrogação. Alguma vez já passou na sua cabeça: será que eu sou mesmo Filho de Deus? Então por que isso? Por que aquilo? Por que aquilo outro? Talvez sem perceber você esteja tendo um diálogo com o inimigo. Aí você traz para a luz da palavra, João, capítulo de número 1, verso 32, se eu não me engano: todo aquele que creu, foi-lhe dado o poder de ser chamado Filho de Deus. Aí você manda embora. Porque a gente se torna filho de Deus pela graça do nosso Deus, que nos remiu, que nos lavou, que nos salvou e que nos selou com o teu Santo Espírito. É isso que nos capacita, sua graça em nós, sua vida em nós. Mas o inimigo chegou trazendo pontos de interrogação a Jesus. Se tu és o Filho de Deus, por que não te lanças daqui abaixo? Está escrito aqui, você quer que eu abra? Salmo 91. Pois dará ordens ao teu respeito, a fim de que não tropeces em nenhuma pedra. Dará ordem aos seus anjos. E é o que Jesus fez.
implícita, que não é para a gente permitir que nada que não é honesto, nada que não é verdadeiro, nada que não é justo, nada que não é puro, encontre lugar. Mas também está falando de forma explícita, tudo que é honesto, tudo que é verdadeiro, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, nisso pensai. É como aquela ilustração da garrafa cheia de água suja. Se você tem uma garrafa cheia de água suja e começa a colocar água limpa e cristalina dentro dessa garrafa cheia de água suja, e não para de colocar água limpa e cristalina dentro dessa garrafa de água suja, daqui a um tempo, dentro daquela garrafa de água suja, só vai ter água limpa. Então a gente não tem uma mente sã apenas negando a mentira, mas dando lugar à verdade. Não apenas mandando embora o que é impuro, mas buscando aquilo que é puro. Não apenas desmentindo o que não é honesto, mas dando lugar àquilo que é honesto, se apropriando daquilo que é justo, daquilo que é de boa fama, daquilo que há virtude, daquilo em que há amabilidade. É interessante que esse verbo que o Paulo usa, pensai, está na voz ativa, não na voz passiva. Ou seja, para a mente estar cheia daquilo que é verdadeiro, daquilo que é honesto, daquilo que é justo, daquilo que é puro, daquilo que é amável, daquilo que é de boa fama, daquilo em que há virtude e louvor, não basta assim você deixar que a coisa acontece. Não. Para que comece a entrar água cristalina, pura, limpa, é necessário atitudes conscientes e intencionais. Tem que dizer, eu quero. Eu vou atrás. Eu tomo essa decisão de cultivar na minha mente aquilo que é bom, aquilo que é puro, aquilo que é honesto, aquilo que é justo. Porque se você deixar a coisa na voz passiva, a mente não vai se encher do que é puro, vai se encher do que é impuro. Não vai se encher do que é verdadeiro, vai se encher do que não é verdadeiro. Não vai se encher do que é honesto, vai se encher do que é falso. Não vai se encher do que é justo, vai se encher daquilo que é injusto. Porque é assim. Você está numa condução, aí senta alguém do lado de você e abre lá um jornal, o Blickabend. E sem querer você coloca o olho lá numa foto que você não deveria ter visto, mas viu. Não queria ver, mas já viu. A mente gravou. E agora? Como é que deleta? Como é que deleta? Você está lá conversando numa rodinha de colegas do trabalho, ou numa rodinha com as amigas, aí daqui a pouco uma solta uma frase, um pensamento, que você sabe que está em voga com o pensamento hoje da sociedade, mas não está alinhado ao pensamento de Jesus, ao pensamento da palavra. Mas ouviu. E daqui a pouco, de tanto ouvir, tanto ouvir, tanto ouvir, começa a vir um ponto de interrogação. Mas será que não é verdade? Será que não é verdade? Não é assim? Ou é só eu que vivo aqui no mundão?
Só eu aí que ando de tram? Só eu que tenho conhecido não crente? Só eu, né? Só eu que sou pecador dessa igreja. Você liga a TV e aí passa lá no noticiário que tem gente hoje vivendo com menos de $2 e alguns com menos de $1 por dia. Aí você ouve e fica, meu Deus, como que pode isso? Aquilo te afeta, sim, você ora, você clama a misericórdia de Deus, você fala assim, não, eu vou procurar uma ONG, eu vou ajudar essa gente. Só que aí você vê a segunda vez, vê a terceira, vê a quarta, vê a quinta, vê a sexta. E aí daqui a pouco, é normal, né, gente? Normal. O mundo jaz no maligno mesmo. O coração vai se endurecendo. A fé que era viva começa a entrar naquela categoria que Tiago nos adverte, da fé morta, que a da fé que só fica na verbalização, não cai na prática, porque se você atentar bem, o verso de número 8 está intrinsecamente ligado ao verso de número 9. O verso de número 8 nos diz que é para nós pensarmos em tudo que é justo, tudo que é bom, tudo que é verdadeiro, tudo que é amável. E o verso de número 9 nos diz o quê? Para a gente ficar só no verso de número 8, no mundo das ideias? Se o verso de número 8 é o verso do pensamento, o verso de número 9 é o verso da prática. Porque o verso de número 9 diz assim, o que aprendestes, recebestes, ouvistes e vistes em mim, tudo isso praticai. E aí, quando tudo que é honesto, tudo que é verdadeiro, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, deixar de ser só um discurso, e vir para o verso de número 9, para tudo isso praticai, aí o Deus da paz estará convosco. Então uma pergunta para a gente se fazer hoje é a seguinte: o que a gente faz de forma assim intencional para que a nossa vida não seja apenas no pensar, mas no praticar do que é verdadeiro, honesto, justo, puro, amável, de boa fama? E eu tinha pensado em dar algumas dicas práticas, assim, do tipo, olha, faça isso. Mas como eu sei que não adianta, eu vou tornar isso que eu ia falar, não em mandamentos, mas em oração. Eu oro para que Deus, por meio do seu Espírito Santo, renove em nós a fome e a sede pela sua palavra. E que aí a gente abra a Bíblia todos os dias. Todos os dias. Assim como a gente se senta à mesa para tomar o café da manhã, todos os dias. E a gente abra e não leia, amém. Vamos como que é mesmo? O que a gente tem que fazer? A gente lê para encher o coração. Como o salmista disse, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Eu oro a Deus para que o Espírito Santo nos coloque de joelhos, nos leve à oração. Quantas vezes no dia for necessária,
Que à noite Ele nos leve a fazer um check-up de como foi o dia. E coloquemos diante dele os pensamentos que passaram na cabeça. Confessemos a ele, antes de colocar a cabeça no travesseiro, os pecados. Peçamos que ele nos lave. E aí, que o Deus da paz esteja conosco. Porque o Paulo vai dizer no verso de número 6, não andeis ansiosos por coisa alguma, pelo contrário, sejam os vossos pedidos plenamente conhecidos diante de Deus, por meio de oração, súplica com ação de graças. E a paz de Deus, que ultrapassa todo entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Quer uma dica? Agora uma dica mesmo. Cada angústia que subiu à alma, transforma numa oração. Entrega a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará a tua mente e o teu coração em Cristo Jesus. Eu oro que o Senhor renove em nós a alegria da comunhão. Porque a gente vem à comunhão dos santos uma vez por semana, 1h30, e já acha muito. Já acha que está bom. Já acha que está bom. E lá em Atos é dito que os irmãos se reuniam todos os dias. A gente não pode? Talvez. Mas o que a gente anda fazendo de comunhão é pouco? É pouco. Porque você sabe que fora aqui desse ambiente de comunhão, o bicho pega. O bicho pega. E se você não está vendo como o bicho pega, eu vou orar para, igual o Eliseu orou para o Geazi, que Deus abra os olhos espirituais dele, para ele ver a realidade da batalha espiritual. E como dizia um outro pastor meu, geralmente o lobo busca a ovelha que anda sozinha. Busca a ovelha que anda sozinha. Por isso, não deixemos de congregar, antes animemos uns aos outros, ainda mais quando vedes que se aproxima o dia. E acima de tudo, a minha oração é para que Deus nos converta. A uma vida cada vez mais coerente com a fé que a gente professa ter. Porque se tem uma coisa que faz mal para o coração e para a cabeça, essa coisa se chama pecado. Você quer destruir os teus neurônios? Peque. Porque assim como aquilo que a gente pensa afeta a vida afeta a mente. Esses dias, eu estava brincando com o Rian, ele estava fantasiado de tigre. E a brincadeira era que a cada hora vinha um animal para lutar com o tigre. Aí na brincadeira chegou a jaguatirica. Aí eu falei assim, mas cuidado com a jaguatirica, que ela é brava, hein? Aí ele ficou com medo. Aí ele ficou com medo e falou assim, mas papai, você vai comigo? Engraçado criança, né? Acredita mesmo, assim, inventa aquele mundo imaginário e parece que enxerga o negócio. Falei, não, você que é o tigre, vai lá. Não, papai, não sei o quê, estava com medo. Aí eu falei assim para ele, não, mas, deixa eu te falar uma coisa. A jaguatirica é pequena. E o tigre é grande. Aí ele abriu um sorriso assim, maior que a jaguatirica, bem maior, bem maior. E outra coisa, a jaguatirica faz de conta que está aí brava, mas é porque ela está com medo do tigre. Quando você chegar lá, ela vai ficar com medo, vai sair correndo. Aí ele foi.
E foi feliz, marchando. Porque muda a cabeça, muda a atitude. É por isso que no Novo Testamento, arrependimento é a tradução da palavra metanoia, que significa mudança de pensamento e de atitude. Ah, pastor, então entendi a mensagem. É para a gente não guardar pensamento negativo e encher a mente de pensamento positivo. Vai dar certo, Deus é comigo, eu sou cabeça, não sou cauda. Não. Porque os teus pensamentos positivos podem ser mentiras. O que a Bíblia está dizendo é: tira da sua cabeça tudo que não é verdade, tudo que é mentira. Foi colocado lá pelos teus pais, foi colocado lá pelos teus amigos de faculdade, foi colocado pelos teus professores, foi colocado pelos livros que você leu. E abra a mente para a verdade de Deus, que é verdade que cura, verdade que salva, verdade que liberta. Que assim seja, porque a Bíblia diz que nós somos o povo que tem a mente de Jesus. Que Deus nos abençoe, nos livre de toda mentira e nos guarde na sua verdade. Amém.